Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o PET volume 4, semana 1 de língua portuguesa. O primeiro texto vai falar sobre empatia. Então leia o texto a seguir e responda. O poder transformador da empatia nas relações humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais, como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso do nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Esse exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Então, a primeira pergunta é: qual é o assunto do texto? O texto falou sobre o quê? A gente percebe aí ao longo do texto que o texto vai falar da empatia, do poder que a empatia gera nas pessoas e que gera principalmente em nós. Então, qual seria o assunto? Questão de número 2. O que o autor defende nesse texto? A gente tem lá várias defesas de argumentação aí do autor. Ele fala, por exemplo, que a empatia é uma coisa fundamental nos dias de hoje. O ser humano precisa da empatia para ele ser mais humano, para diminuir a violência, para diminuir a intolerância. Então, respondam aí para a gente, o que o autor defende nesse texto. Questão de número 3, você vai colocar, você vai grifar e escrever as partes principais do texto. Então, você vai voltar no texto e vai encontrar aí as partes principais dele e transcrever para o caderno ou para o formulário. Então, para dar uma ajuda aí, só para você ter uma noção, as partes principais do texto são aquelas que você não poderia tirar, que tem muita importância dentro do contexto. Então, tem aí, o que é a empatia, é uma parte importante. Para que a empatia serve? É uma das partes importantes do texto. Por que ela é importante? O que ela nos proporciona? O que propriamente a palavra empatia significa? E assim por diante. De onde vem a empatia? Lá fala que é uma herança genética. Então você vai voltar no texto, ler com calma e
destacar aí essas partes que você considera importante. Questão de número 4, ela é pessoal. Pediu para relatar, ou seja, contar uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia. Né? Pode ser uma situação vivida por você ou também por outra pessoa. Então a gente percebe, né, principalmente ao nosso redor, o uso da empatia por algumas pessoas. Vou dar um exemplo bem simples. Quando alguém cai, né, todo mundo vai socorrer. Por que a gente faz aquilo? A gente se coloca no lugar do outro. Então a gente sente a dor do outro. Será que a pessoa machucou? Será que foi grave? Né? Se quebrou alguma coisa? Se passou mal? Então você tenta acudir justamente porque você se coloca no lugar do outro. E a empatia é isso. Você sentir a dor do outro. Você se colocar, se posicionar como sendo a outra pessoa. Então é importante a gente fazer esse exercício porque diminui, né, as rivalidades, diminui o preconceito, diminui o bullying. Né? Quando você ri ou você fala mal da outra pessoa, você deve se colocar no lugar dela. E se fosse comigo? Será que eu gostaria que alguém falasse ou risse de algum defeito meu? Então isso é empatia. Questão de número 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Será que o mundo, né, precisa de mais empatia? Ou você acha que está tudo ok, que o mundo está uma maravilha e que a empatia não faz falta? Né? Na minha opinião, a empatia faz muita falta, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê muita violência, a gente vê muita morte, a gente vê muito bullying, muita perseguição, muita intolerância religiosa, muita intolerância a respeito do gênero, das preferências sexuais. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E precisa cada vez mais sentir a dor do outro. Então responda aí a questão de número 5 para nós. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Então, o que é uma ilha? Se a gente for pensar bem, uma ilha é um pedaço de terra cercado de água. E as pessoas, elas podem viver assim? Elas podem viver isoladas? A ilha é uma terra isolada, né, pela água. Mas ela é uma coisa, né? É geográfica. E o ser humano, será que ele consegue viver de forma isolada, sem ter o contato, sem ter o convívio das pessoas? Ou não? Então coloca, né? Reflita sobre isso aí e explique no contexto aí o que significa essa frase. Questão de número 2, pediu para ler o texto a seguir e responder as questões. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas, que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno. Aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nós deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus
melhores atributos, afinal estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem, inclusive, incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, que é o que temos acesso na maioria das vezes nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Então, temos aí um texto bastante esclarecedor sobre redes sociais nas nossas vidas. Pediu qual o assunto do texto, qual o assunto tratado nesse texto. Falamos aí o tempo inteiro, né, da influência que as redes sociais exercem na vida das pessoas. Transcreva abaixo ou reescreva, né, no formulário as palavras-chave do texto. O que são as palavras-chave? Você vai voltar lá no texto, né, vai retornar e vai encontrar aquelas palavras que você acha que é de suma importância para o entendimento do texto. Então, são aquelas palavras essas palavras importantes são chamadas de palavras-chave. Você vai lá e vai procurar por elas e transcrevê-las aí. Classifique os trechos abaixo em informações principais e informações secundárias. O que é uma coisa principal? Importante. O que é secundária? Que vem em segundo lugar. Então, nós temos aí dois tipos de informações, aquelas importantíssimas que não podem ser retiradas e que constituem o sentido do texto, e as informações secundárias que estão no texto, mas que não têm tanta relevância assim. Então, você vai ler essas frases e dizer para mim se são informações principais, primordiais, essenciais, e vai colocar, né, também S para aquelas que não são tão importantes assim. Então, nós temos aí a primeira. Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. Será que isso é importante dentro do texto? Ou será que não seria tão importante assim? 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Será que essa informação é importante ou não? Ela poderia ficar como em segundo lugar, né, secundária. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Analise para mim essa frase. Será que ela é importante? Ela é principal ou ela é secundária? Apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivos 58% do significado de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Também, né, você vai fazer a análise e dizer se é principal ou secundária essa informação. Leia o texto abaixo e responda as questões. O título é Deficientes no Brasil. Então, eu tenho aqui um gráfico, né, de pessoas deficientes e com alguns textos e alguns desenhos. 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Então, se você analisar, esse gráfico aqui, nessa parte azul, corresponde a 45,6 milhões de pessoas no Brasil que têm deficiência. Desses, essa parte toda azul corresponde, né, a pessoas cegas. Então, eu tenho aí mais informações, né? Do lado de cá eu vejo deficiência motora, 13 milhões. Surdos, 10 milhões. Deficiência mental, 2 milhões e meio. E cegos, 35 milhões. E isso, né, também tem aí do lado o mapa do Brasil, tem um pontinho, né, um pontilhado indicando que 24% são essas pessoas, né, que possuem, né, algum tipo de deficiência. Pediu. Questão de número 1.
Quais os elementos presentes no texto? A gente já falou bastante de elementos verbais e elementos visuais. O que é o elemento verbal? É a parte escrita, o texto e os números. E o que é elemento não verbal? Aí entra, né, o infográfico, que é o desenho, os desenhos que aparecem aí, o gráfico, os desenhos aí do cadeirante, o símbolo aí da deficiência mental, o íconezinho aí do cego e assim por diante. Então responda, quais os elementos presentes no texto? São dois tipos de elementos. Os elementos verbais, quais são? Elementos não verbais, quais são? Qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? Então, esse número, 24 milhões, 24% corresponde a que número? É o número que aparece aí no meio, né? Que você vai localizar aí na hora que você estiver fazendo. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? O gráfico serve para quê, gente? Ele ajuda a entender melhor o texto? Ele é importante, ele traz números, ele dá um desenho mais claro, né? Ele torna o texto mais visual. Então, quem talvez não compreenda o texto, compreende melhor com a ajuda do desenho, com o gráfico. Então, pensa nisso e responde aí pra gente. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Por que esse tipo de texto é importante para as pessoas que o leem? Ele fala sobre deficiência. Qual a importância das pessoas saberem disso? Não tem importância? Tem importância. Esse tipo de texto ajuda as pessoas a compreenderem melhor o problema e tentar soluções para ele? Ou esse tipo de texto ensina as pessoas a terem mais consciência, talvez até mesmo a ter mais empatia? Pensa e responda para a gente. Agora, transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então, você vai voltar lá no infográfico, vai pegar tudo que está lá, né, a parte gráfica de número e desenho, e vai escrever um pequeno texto, observando o infográfico sobre o que você viu lá. Então, você vai criar um pequeno texto, não precisa ser grande, pode ser um texto com poucas linhas, né? Contando o que é que você entendeu daquilo ali, né? Tá falando sobre o quê? Aqueles números representam o quê? O que é que você entendeu daquilo ali? E aí você pode enviar, né, depois para mim, esse pequeno texto. Lembrando que um texto em prosa é o texto que tem parágrafo, então não vai fazer poesia, né? Vai escrever um texto com parágrafo, com coerência, observando aí, né, os sinais de pontuação, a coerência, se tem sentido, etc. Então, pessoal, por hoje é só. Estamos aqui à disposição. Até a próxima e fiquem com Deus.